E ferrou aí para Carla Zambelli e para Jair Messias Bolsonaro. Ó, mas antes de falar o negócio aqui, ó, a perseguição dos bolsonaristas contra mim e contra o Plantão Brasil tá forte, viu? O Luciano Hang da Van me processou 3 vezes pedindo 100 mil reais em cada processo pelo mesmo vídeo. Isso foi em 2022. Pois bem, o Luciano Hang, ele organiza inúmeras reuniões na casa dele, jantares de luxo, ao lado de juízes e desembargadores, que são quem julgam esses processos. Muitos deles não têm foto nessas reuniões. Em uma dessas reuniões teve foto, aí tem alguns. Pois bem, o juiz que julgou, caiu 2 casos desse aí do Luciano Hang, é filho de um dos desembargadores que está na foto. Aí sabe o que o juiz fez? O juiz, num dos processos, me deu ganho de causa e ainda condenou o Luciano Hang a me pagar 10 mil reais, no caso para o meu advogado. E no outro processo, no dia seguinte, ele me condenou a pagar 100 mil reais para o Luciano Hang. Então o juiz, para eu não falar que ele está me perseguindo, em uma ele deu ganho de causa. E aí no dia seguinte, ele mandou pagar 100 mil reais para o Luciano Hang por um vídeo em que eu falo informações que são amplamente divulgadas na imprensa. Sobre aí a morte da mãe do Luciano Hang, que vamos lembrar, morreu de Covid e fez aí uns tratamentos que o Bolsonaro recomendava. Pois é, isso foi amplamente divulgado, mas eu tenho que pagar 100 mil reais. Bom, 100 mil não, 90. No caso, 100 mesmo, porque os 10 mil o Luciano Hang paga por um advogado, não é pra mim. Então eu pago 100 mil reais pro Luciano Hang. É isso aí, ó. Brasil 2025. Pois bem, vamos falar agora de Jair Messias Bolsonaro e Carla Zambelli. Deu ruim aí, ó, pra Carla Zambelli. Hoje, pela manhã, Alexandre de Moraes decretou a prisão da Carla Zambelli, o que eu já falei aqui ontem, ó, inútil. Você prender a Carla depois que ela foge, não adianta nada. Não está presa. Porém, a Carla Zambelli cometeu um erro. Olha, mas como é burra. Carla Zambelli aí, candidata, tá brigando com o Cid, assim, ó, a pessoa mais burra do universo. O que fez Carla Zambelli? A Carla Zambelli, ela anunciou a fuga dela. Vamos lembrar que ninguém estava sabendo que ela tinha fugido. Se ela não falasse ela mesma numa entrevista, nós não saberíamos. O fato dela falar é o que ferrou com ela. O que aconteceu? A Carla fez um vídeo aí nas redes sociais dizendo que, ó, na Itália ninguém me toca e tudo mais. O problema é que ela não estava na Itália. Ainda não está na Itália, Carla Zambelli. A Carla Zambelli, um internauta descobriu aí a geolocalização de onde está a Carla Zambelli. E a Carla Zambelli está nos Estados Unidos. Ela está na Flórida. Inclusive, ó, mandaram aqui para mim até onde está a Carla Zambelli. Aqui tem o endereço 3722 Galt Ocean Drive, DR Drive. Neste edifício aqui está a Carla Zambelli nesse exato momento, tá bom? O problema é o seguinte para Carla. Ela é intocável na Itália? Ela é. A Constituição italiana diz que a Itália não é obrigada a extraditar seus próprios cidadãos. Tem acordos aí entre Brasil e Itália, mas esses acordos não estão acima da Constituição de nenhum dos dois países. A Carla Zambelli sendo cidadã italiana, veja, não é que a Itália não pode, não é obrigada, aí vira uma questão política. Já que ela é cidadã italiana, ela estando na Itália, não interessa se tem condenação no Brasil ou não, para ela ser presa na Itália, a justiça italiana teria que fazer um julgamento e validar a condenação dela no Brasil, na Itália, um julgamento aí que demora anos. Pois bem, demora, mas acontece, tá? Acaba presa. Pois bem, o problema da Carla não é esse. É o seguinte, o Alexandre de Moraes decretou a prisão dela, ainda decretou aí que as redes sociais dela serão extintas aí em todas as redes sociais. A Carla tentou passar a rede social, tentou não, chegou a passar a rede social dela para a mãe, ela até mudou o nome dela de usuário nas redes sociais, colocou lá Rita Zambelli, porém, não importa, o Alexandre de Moraes mandou deletar tudo, e ainda bloqueou todas as contas da Carla Zambelli, bloqueou inclusive o recebimento de Pix, bloqueou aí todos os veículos, todos os bens da Carla Zambelli estão bloqueados, ainda cancelou o passaporte dela e o passaporte diplomático, o que não muda nada, porque ela, se for viajar, ela vai usar o passaporte italiano dela, e isso o Alexandre de Moraes não pode cancelar. Ele poderia ter apreendido esse passaporte, porém, em vez disso, o Alexandre de Moraes e o Gonê, em 2023, eles resolveram devolver o passaporte de Carla Zambelli, que tinha sido apreendido antes. Olha só que beleza, né? Pois bem, o problema é o seguinte, ele também acionou a Polícia Federal para colocar a Carla Zambelli na lista de difusão vermelha da Interpol. E aí é que mora o problema. Por quê? Porque a Carla Zambelli não está na Itália, ela está nos Estados Unidos. Em qualquer outro país que ela esteja, a Interpol pode prendê-la. Prendendo, ela é extraditada para o Brasil
logo depois. Então fica ruim aí a situação da Carla Zambelli, porque ela quis falar para todo mundo que tinha fugido antes dela chegar no local onde ela está segura por alguns anos, que é a Itália. Então, antes de chegar lá, ela vai lá e fala: gente, tô aqui, eu não volto mais pro Brasil enquanto não tirarem o processo judicial contra mim. Isso é perseguição. Sair do Brasil e ir na Itália ninguém me toca. E onde você tá, Zambelli? Nos Estados Unidos. Alguns falam: Thiago, mas lá é o Trump. Não importa. Se ela estiver na lista da Interpol, a polícia é obrigada a prendê-la. Não interessa se é Trump, se é quem quer que seja. Isso é uma questão aí jurídica internacional. E tem uma outra coisa, né? O Trump não vai proteger a Zambelli, não. Nem o Bolsonaro ele está protegendo. Imagina a Zambelli, que é desafeto da família Bolsonaro. Se a Zambelli for presa, capaz do Bolsonaro dar risada. Inclusive, ele só não vai dar risada por um motivo. Saíram aí notícias na imprensa, inclusive jornalistas aí da Globo, e também saiu na imprensa de extrema-direita. Mesma coisa. Que o Bolsonaro está aliviado com a fuga da Zambelli. Ele e o seu entorno temiam uma prisão da Carla Zambelli porque seria uma bomba relógio. Ou seja, a Carla sabe de muitos crimes. Ela presa acaba delatando o Bolsonaro. Bolsonaro que também está com um problema, porque a fuga da Carla Zambelli acelerou aí a adoção de medidas contra o Bolsonaro. Eu ia falar adotamento, pois bem, adoção de medidas contra o Bolsonaro. Quais medidas, Thiago? Já foi pedida aí a tornozeleira eletrônica para o Bolsonaro e já está na mesa aí do Procurador-Geral da República, Gonê. Lembrando, amanhã o Bolsonaro vai depor na Polícia Federal. Antes da fuga da Carla Zambelli, ele já estava apavorado com esse depoimento, porque, vamos lembrar, é um depoimento no caso aí em que ele e o Eduardo Bolsonaro estão sendo investigados por obstrução de justiça. Obstrução de justiça enseja a prisão preventiva. É uma vergonha gigantesca que o Bolsonaro não esteja ainda preso. Concorda ou não, caro e cara plantonista? Uma vergonha muito, muito grande. Pois bem, eis que agora o cerco está fechando e está se afunilando, porque já se sabe que o Bolsonaro bancava, ou ainda banca, talvez, o Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Eu coloco talvez porque o Bolsonaro fala que banca o Eduardo Bolsonaro, porém a gente sabe que ele está sendo bancado com dinheiro público roubado pelo bolsonarismo, né? Sabemos disso. E não precisa o Bolsonaro bancar o filho dele, não. O Eduardo já também pegou muita grana pública. São muitos imóveis com dinheiro vivo, fora o resto que eles fizeram aí com dinheiro vivo, né? E os imóveis com dinheiro vivo são de anos atrás. Imagina que pegaram quando o Bolsonaro era presidente. Tanto é que o Eduardo Bolsonaro está vivendo uma vida nababesca, assim, luxo extremo. É a vida do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Porém, o Jair Bolsonaro pediu Pix dizendo que era para bancar o Eduardo nos Estados Unidos. Aí é ruim, porque o Eduardo está cometendo crime lá nos Estados Unidos, e inclusive matérias aí da imprensa mostram que ministros do STF esperam que o Eduardo Bolsonaro seja denunciado no STF em 30 a 60 dias, ou seja, em 1 mês a 2 meses. Inclusive, uma matéria aí do Lauro Jardim, do Globo, diz que os ministros acreditam que mais próximo de 30 do que de 60 dias, ou seja, em pouco mais de 1 mês aí, Eduardo Bolsonaro estará denunciado por esse crime. Sendo denunciado, já pode ter prisão preventiva decretada. No caso do Eduardo Bolsonaro, tem um problema. Aí, ele precisa ser condenado aí pelo crime, para que depois possa se acionar a Interpol contra ele. O Eduardo Bolsonaro não é cidadão estadunidense, então ele pode ser preso nos Estados Unidos se tiver aí na lista de difusão vermelha da Interpol. Então, Eduardo Bolsonaro é outro que está um tic-tac contra ele. Ele está tentando se cacifar a presidência, porém, ele sendo condenado aí por coação no curso do processo, golpe de Estado e outras abolição violenta do Estado Democrático de Direito e outras coisas, ele se torna automaticamente inelegível por 8 anos. Então, difícil o cara tentar se cacifar para a presidência e, ao mesmo tempo, cometendo crimes que o tornarão inelegível. Ontem, o Alexandre de Moraes, pouco depois aí de sabermos da fuga da Carla Zambelli, mas não relacionada a isso, o Alexandre de Moraes falou aí que nenhuma decisão que venha de outro país, no caso ele está falando dos Estados Unidos, né, vai mudar nenhuma decisão da Suprema Corte do Brasil, ou seja, nada será alterado por decisões aí de outro país, por eventuais sanções, por nada. Então, o Alexandre de Moraes, como eu disse aqui faz algumas semanas,
quando o Alexandre de Moraes é confrontado, ele tende a dobrar a aposta. Então, quando citei aqui até exemplo do Bolsonaro, numa época em que a gente nem sabia ainda aí o Alexandre de Moraes, nem se falava muito nele, ele, Alexandre, decretou ali busca e apreensão na casa do Alan dos Santos, de alguns deputados bolsonaristas, até da Carla Zambelli, inclusive, e de outros. O Bolsonaro chegou, foi numa coletiva de imprensa e falou: isso não vai mais acontecer, acabou, porra! Com palavrão e tudo, gritando. 4 dias depois do Bolsonaro falar isso, o Alexandre de Moraes mandou a Polícia Federal de novo na casa do Alan dos Santos, do Daniel Silveira e de muitos outros. Aí você vê, dobrou a aposta. O Elon Musk falou que não acataria decisões do Supremo Tribunal Federal. Ele achou que o Alexandre de Moraes não iria suspender o Twitter. O Alexandre de Moraes foi lá e suspendeu o Twitter em todo o Brasil. Aí o Elon Musk tentou trucar e falou: eu não vou cumprir, ponto final, acabou. O Alexandre de Moraes foi lá e bloqueou as contas e os bens da Starlink, que é outra empresa do Elon Musk que atua no Brasil. E a próxima ia ser a Tesla. E aí o Elon Musk falou: epa, agora ferrou. Agora ferrou. Starlink com contas bloqueadas. O Twitter aí chegou a ficar 1 mês fora do ar. O Elon Musk teve que se dobrar ao Alexandre de Moraes. Então veja que ele dobra a aposta mesmo, o Alexandre. Aí agora foi pedida aí a tornozeleira para o Bolsonaro. O Lindbergh Farias pediu tornozeleira para o Bolsonaro. Tá na mesa aí do Gonê. A tensão aí no bolsonarismo é a seguinte: dependendo do que aconteça no depoimento, já se falava, inclusive saiu matéria, eu falei aqui faz alguns dias, que o Bolsonaro podia sair preso de lá. Se não preso, ele podia sair com uma tornozeleira. E os bens bloqueados já dão certo, todo mundo já dá como certo que o Bolsonaro vai ter os bens bloqueados. Agora, com a fuga da Carla Zambelli, já tem muita gente em Brasília que diz: olha, é gigantesca a possibilidade do Bolsonaro sair, no mínimo, com uma tornozeleira da sede da Polícia Federal em Brasília. No mínimo, com uma tornozeleira, para impedir a fuga dele. Porque eu alertei aqui, eu alertei nas outras redes sociais, espero que o vídeo já tenha chegado aí no Alexandre de Moraes, para recordar as pessoas que são todos humanos e esquecem disso. Ninguém estava falando disso ontem, eu trouxe o tópico. Jair Messias Bolsonaro tem passaporte italiano. Não sabemos se ele tem o passaporte, que é o documento passaporte, mas ele tem cidadania italiana. Ele tendo cidadania italiana, ele pode requerer um passaporte italiano a qualquer momento, em qualquer embaixada da Itália. Seja no Brasil ou na Argentina, em qualquer lugar que ele esteja, Jair Messias Bolsonaro. Lembrando que ele pode ir para a Argentina de carro, como foi a Carla Zambelli. Olha só, e o Bolsonaro ainda nem é condenado, hein? A Carla Zambelli já era condenada e conseguiu ir para a Argentina de carro. Aliás, a Globo conseguiu em todos os seus noticiários evitar a palavra fuga. A gente vê que tem ali uma coordenação na diretoria de jornalismo da Globo, que assim, não pode dizer que a Carla Zambelli fugiu. Ela saiu ou ela deixou o Brasil. Pessoa condenada que sai do Brasil, o nome é fuga. Não tem outro nome, não. Condenada, saiu do país é o quê? Se ela não fosse condenada, você ainda fala, saiu do país e tal. Ok. No caso, ela já sendo ré, já se pode falar que é fuga. Ela sendo ré e condenada, não tem nem o que falar. Pois bem, por isso, por conta aí da fuga da Zambelli, já se fala aí na tornozeleira, o Bolsonaro tá apavorado. No fim aí, pode ser que a Carla Zambelli, olha que coisa, que curva da história que nós estamos. A Carla Zambelli pode ser a responsável pela prisão do Bolsonaro. Ela foi uma das responsáveis pela derrota do Bolsonaro. Porque vamos lembrar que se a Carla Zambelli não sai armada ali correndo atrás de petistas, dando tiro no meio da rua na véspera da eleição, talvez aquele 1,8% que o Lula ganhou, vamos lembrar que muita gente que votaria no Bolsonaro depois de ver aquilo acabou votando nulo, ou não indo votar. E muita gente que ia votar nulo ou não ia votar, viu aquilo e falou, vou votar no Lula. Porque não dá pra... Se eles já estão assim, imagina o que vai acontecer se o Bolsonaro ganhar. Porque aí a eleição liberou geral, né? De violência. Então, talvez, eu acredito que não tenha dado essa diferença toda aí na eleição, mas talvez o Bolsonaro acredita nisso. Aquele 1,8% que foi a diferença do Lula para o Bolsonaro, Carla Zambelli tenha sido aí uma das responsáveis. Então, ela foi responsável por fazer o chefe dela perder a eleição e deve ser responsável aí pela prisão do chefe dela. Excelente aí a Carla Zambelli como aliada do Bolsonaro, meu Deus! E ainda
tem a própria Carla Zambelli aí chance de ser presa nos próximos dias, porque ela mesma disse que ela está tranquila nos Estados Unidos e que antes ela ainda vai para Portugal para depois ir para a Itália. Você vê o tamanho da tranquilidade da Carla Zambelli? Que não está contando com o fato de que a Interpol vai pegá-la. E pode pegá-la em qualquer outro país. Então tá ruim aí para Carla Zambelli. Se você não sabe, demora um pouco para a Interpol colocar alguém na lista vermelha. Tem lá um processo interno da Interpol. Mas no caso da Carla Zambelli, ela já é condenada, tá? Não é igual o caso do Oswaldo Eustáquio ou do Alan dos Santos. A Carla Zambelli é condenada, e ela é condenada por um crime bem específico, e não é crime de fala, não. Ela é condenada por invasão do sistema do Conselho Nacional de Justiça com o hacker ali. Quer dizer, e o próprio hacker, que está preso, falou que ela é a chefe, tem todas as provas e tudo mais. Então, é um caso muito diferente. É um crime aí bem tipificado em quase todos os países do mundo, então é bem fácil de incluir a Carla Zambelli na lista de difusão vermelha da Interpol. Eu peço aí a sua inscrição no canal, seguimos aqui na luta contra esses malditos e falou!